Olá, estamos no ar em mais um programa Direitos e Deveres Cidadania e Ação aqui na TV Proleges, canal 15 da NET. Hoje com a querida amiga Rosana Valderano. Oi. Falaremos sobre prerrogativas com uma pessoa sensacional aqui da nossa comarca. Dr. Marcelo Marcondes Munhoz, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, doutora Rosana. Dr. Marcelo é advogado, formado desde 99 pela UNG, Universidade de Guarulhos, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela EPD, foi presidente da Comissão de Direito Médico na gestão 2010-2012, Dr. Fábio de Souza Santos, aqui da OAB de Guarulhos, foi coordenador-geral da Comissão de Direitos e Prerrogativas, também da OAB Guarulhos, gestão 2013-2015, conselheiro de prerrogativas da OAB São Paulo, segunda turma, biênio 2014-2015, e olha o currículo da pessoa, hein, Rosana? Tá vendo? E é o atual presidente do Conselho da Regional de Prerrogativas, que é a 14ª aqui, do Alto Tietê, com nomeação para 2016-2018. Então, nosso entrevistado tem um histórico de ordem muito bom, falará sobre prerrogativas para nós, esclarecendo aí o telespectador sobre o que são prerrogativas, como se aplica, qual a importância da OAB na defesa das prerrogativas e para que serve prerrogativa para a pessoa comum, não é, Rosana? Com certeza. Então, doutor Marcelo, seja bem-vindo ao programa. É uma honra tê-lo conosco e já peço que você esclareça. O que é prerrogativa? Doutor Rodrigo, doutora Rosana, para mim, realmente é um prazer estar aqui com vocês. E para tratar desse assunto, eu vejo de uma maneira até um tanto quanto triste. Por quê? Essas prerrogativas e as comissões de prerrogativas das subseções, elas são normalmente chamadas quando alguma autoridade violou um direito do advogado. E eu acho isso inadmissível partir de uma autoridade, principalmente que a maioria delas sentou ao nosso lado nos bancos da faculdade, numa graduação, e posteriormente, após um concurso público, se vê no direito de violar uma lei federal, que é a Lei 8.906/94, que garante esses direitos e prerrogativas do advogado. E algumas pessoas entendem essa prerrogativa como um privilégio do advogado, e não é. A prerrogativa ela tem como objetivo principal garantir exatamente o exercício da função do advogado, o exercício do mistério, e o maior destinatário, o destinatário final dessa garantia, na realidade, é o jurisdicionado, e não o advogado propriamente dito. Pois toda vez que uma violação de prerrogativas acontece, o maior prejudicado é sempre o jurisdicionado, aquele que otorgou uma procuração para o advogado atuar em seu nome. É bem lembrado isso, né? Que o doutor está colocando lá, né? No assinante daquele destaque. É muito importante, porque, na verdade, nós não defendemos interesses nossos. Nós defendemos direitos, interesses, né, dos nossos clientes. Se nós temos a prerrogativa profissional violada, o prejuízo, né, o maior prejudicado, como o doutor colocou, é realmente o jurisdicionado. Com certeza. Doutor, pela sua atuação, né, pela sua experiência, como o Rodrigo até comentou aqui, pelo seu vasto currículo, principalmente na questão de prerrogativas, quais são as prerrogativas que são mais comumente violadas? Ou seja, aquelas que, quando o doutor recebe a informação ou que, quando um assessor de prerrogativa tem que atuar, que eu já fui assessora de prerrogativa por um período, a gente pensa o seguinte: meu Deus, de novo, quer dizer, outra vez, quais seriam essas prerrogativas mais violadas? Temos muitas prerrogativas violadas, mas principalmente, pelo menos no período que eu atuei frente à Comissão de Prerrogativas da OAB local, a principal reclamação, primeiro, era a falta de urbanidade das autoridades, tá? Tanto juízes quanto promotores, delegados de polícia principalmente, e a falta de acesso, por exemplo, a réus presos. Aqueles em ocorrências, por exemplo, onde o autor daquela infração, daquele crime, tá, por exemplo, deslocado para uma unidade de tratamento, um hospital, um pronto-socorro, a Polícia Militar normalmente nega o acesso do advogado a esse cliente preso. Isso não podemos aceitar, tá? Com relação a juízes e promotores, por exemplo, nós temos casos assim que eu acho aqueles mais emblemáticos e mais problemáticos. Pessoas que no passado bem recente eram nossos colegas, depois prestaram concurso, se tornaram juízes, por exemplo, e em sentenças colocam umas coisas assim que, só para exemplificar o que estou dizendo, nós temos um colega e até o expediente, o procedimento administrativo está tramitando ainda, e o juiz se deu o direito, um juiz federal, de colocar a sentença que
pela organização do processo da petição inicial, o advogado sofria de Alzheimer ou estava embriagado e lançou isso numa sentença. Isso é admissível, principalmente porque essa autoridade era nosso colega advogado há questão de 4, 5 anos atrás. Então é inadmissível. Então essa falta de urbanidade... Exatamente. Acho É que uma falta reclamação de muito senso. grande. Falta de senso. O senhor sabe que eu tenho aqui na comarca um colega de pós-graduação, sem mencionar nomes, que não é o nosso objetivo aqui, e que ele, enquanto colega de aula, de carteira ao lado, era uma pessoa excepcional. Enquanto colega atuando na comarca, várias vezes cruzei os fóruns da vida e até me tirou dúvidas, porque era realmente muito competente naquilo que fazia. Era uma pessoa excepcional. Depois que essa pessoa obteve, né, a aprovação, como o doutor colocou, é outra pessoa. Eu tive pessoalmente em decisões, assim, desnecessário. Comentários, enfim, a pessoa perdeu a oportunidade de ficar quieta. Exatamente. Né? E era um Nos colega assusta. da carteira ao lado, de fazer trabalho junto. E de você entrar na sala de audiência, bom dia, excelência. E a excelência não olhar para você como se você não existisse. Né? Isso acho que até não é nem uma questão só de prerrogativa, é uma questão de educação. Uma questão, Com certeza. né? E tem um detalhe muito importante, né, Rosana? Rodrigo já imagina de quem eu estou falando, né, Rodrigo? Mas contenha-se, tá? Já. Doutor também, mas contenha-se. Na verdade, a gente aqui, Guarulhos é grande, mas é pequena. Mas né? nem tanto. Pois é. O que me veio à cabeça aqui é o seguinte, aqui ele é advogado de profissão, normalmente, porque tem que exercer o estágio e a grande maioria dos juízes faz o estágio na advocacia, né, que é o tempo pré-concurso. E não advoga, na verdade, estuda para o concurso público, então nós temos aí semizeus com 28 anos de idade, com 27 anos de idade, e que não teve aquela prática forense às vezes, mas que quando acabar o tempo de concurso público, e ele vai ter judicado, vai ter feito promotoria, ele vai ser o quê? Advogado. De formação. E vai advogar. E usar todo aquele prestígio que ele teve enquanto concursado para exercer a advocacia. Então, assim, ele viola a prerrogativa, mas ele vira advogado depois? Na sua opinião, Marcelo, deveria haver uma lista negra? Nossa, Rodrigo. Não, porque nós temos aqui uma juíza em Guarulhos, por exemplo, que não preciso citar nome, porque Não, eu dela não só tem havia 2 pensado nomes. nisso. Você sempre fala que eu sou do mal, agora você... Nós temos uma juíza aqui que tem 2 nomes, Nossa. que é de uma vara em Guarulhos. É uma grande violadora de prerrogativa e não dá jeito. E quando ela se aposentar, ela virará advogada. Ela não vai viver só do provento da aposentadoria. Ela vai também usar do prestígio de magistrada para ter um escritório. Professor, né? Quer dizer, formador de... E nós estamos lutando contra ela enquanto instituição, enquanto OAB. Nós não, a OAB, né? Nós aqui somos advogados. Mas a OAB lutando pela necessidade de uma prerrogativa e depois ela se aposenta e vira advogado. O que você acha? Doutor Rodrigo, veja bem. Essa tal da lista negra, como você mencionou, já procuraram fazer no passado. Na gestão do Dr. Durso, mas realmente teve uma repercussão muito negativa. E a OAB, enquanto uma instituição voltada, inclusive à cidadania, à população em geral, acho que não caberia uma lista negra. Por outro lado, nós temos que ter um pouco mais de cuidados. Por exemplo, nós temos violadores de prerrogativas assim, contumazes, que são convidados a proferir palestras nas subseções. Aí o que acontece? Esse violador de prerrogativas é convidado pela subseção para proferir uma palestra. Ao final da palestra, você sabe melhor do que eu, o que acontece? Ele recebe um certificado de agradecimento, ali enaltece, inclusive, as qualidades dessa autoridade, e no final ainda tem a sessão de fotos. Tá? Quando acontece a reclamação do advogado e é aberto o expediente administrativo, o procedimento administrativo, essa autoridade se defende como? Dizendo que a amiga do advogado, que foi um caso pontual, que na realidade ele é amigo do advogado, é amigo da advocacia e usa como meio de prova o quê? O certificado emitido pela Ordem dos Advogados, pela subseção, De mérito, né? assinado normalmente pelo presidente da subseção e 2 ou 3 fotografias abraçado com vários advogados e com o presidente. Então a culpa também é um pouco nossa. Não, a lista negra eu sou totalmente contrário.
Mas acho que assim, por exemplo, as comissões que fazem os convites para essas autoridades deveriam pelo menos levantar junto às comissões as autoridades, os expedientes administrativos, na realidade. Agora, a lista propriamente dita, acho que não caberia, não funcionaria. O efeito seria muito assim, devastador e negativo para a nossa instituição. E não é a nossa intenção essa. Mas a criminalização? A criminalização resolveria pelo menos 100%. No mínimo, né? No mínimo 100%. Isso teria que ser feito mesmo, porque as autoridades cada vez se fortalecem mais. E o problema maior, doutor Rodrigo, doutora Rosana, é que muitos advogados ainda temem se insurgir contra essa violação. Represálias, né? Exatamente. O que eles acham? Que, poxa, vai prejudicar o meu cliente, eu tenho mais processos nessa vara, nessa comarca, nessa delegacia, enfim. E fica preocupado com esse tipo de reclamação. Então, na medida que ele se submete, que ele se aceita essa violação, a autoridade se fortalece cada vez mais e não tem fim. Essa é a verdade. Agora, esse advogado normalmente esquece o quê? Que aquela comissão de prerrogativas que ele acionou no momento da violação, a pessoa que atendeu também é advogado, também milita na área, também participa nas mesmas varas, cartórios, delegacias. Então, temos que realmente, o advogado tem que realmente mostrar a sua coragem e não se submeter a isso. É interessante a colocação, doutor Marcelo, porque o advogado, ele tanto é conhecido por ser um profissional, em regra, destemido, mas também ele deve desenvolver, né, ao longo da militância, o dom da paciência. Se é uma coisa que o advogado é bastante, é paciente. Então, o doutor colocou muitas vezes, o colega advogado, ele não se insurge contra essa prática, porque ele teme uma situação, outra, né, um prejuízo até para o cliente. Então, a gente vira meio que escudo, né? Com perdão do termo aqui ao nosso telespectador, a gente se torna, em muitas situações, engolidor de sapo profissional, né? Então, a gente tem que desenvolver esse dom da paciência em função de uma atitude ilegal do outro lado, né? Seria muito mais simples todos trabalharem em harmonia, já que estão todos em prol da justiça. Né? Seria muito mais interessante. Só para a gente finalizar o primeiro bloco, mas o que o Marcelo disse tem sentido, porque eu tenho uma ação judicial que tramita aqui em Guarulhos, depoimento do programa, outra vinheta aqui, como nós falamos semana passada, sessão depoimento, e rola em uma vara civil. E foi expedido um alvará para ser feita uma escritura pública, porque há um menor, e não houve tempo hábil para fazer a escritura nos 5 dias que o juiz concedeu para fazer a escritura. Eu não conheço cartório de notas que faça a escritura em 5 dias. Só as certidões demoram 15, pelo menos. Eu fui despachar a petição com ele, demorou 1h30 para me atender. Porque estava no café, no gabinete. Um café no gabinete. Mas, até chamar prerrogativas, tudo, eu sou o primeiro defensor da minha prerrogativa. É o dom da paciência. Né? Então, aguardei o juiz até um ponto que não houve mais meio, entrei no gabinete dele, abrindo a porta, excelência, vou despachar a petição. Foi um pouco ríspido. Ele me concedeu 24 horas adicionais para fazer a escritura. Pessoa bacana, né? Bom, ok, ele concedeu 24 horas. Fui até o cartório, que ele é o corregedor. Olha, o seu juiz mandou você fazer em 24 horas. Ah, eu concordo, então você vai falar com ele. Ele deu 5, ele falou que 24 horas a serventia faz. E fizeram em 24 horas a escritura. Olha que interessante. Incrível. Incrível, mas fizeram. O juiz é dele, mandou fazer, então cumpra. Mas ali é uma situação muito pontual e ele já deu palestra em OAB com certificado de agradecimento de OAB. Assim, às vezes você não acredita no que está acontecendo. Né? Isso prejudica o nosso trabalho. Esses convites sem uma análise do convidado. Do mérito da pessoa, porque, né, a OAB, ela sempre seleciona, convida os seus palestrantes quando essas pessoas têm alguma coisa a acrescentar do ponto de vista técnico, né? E elas têm um mérito para isso. A lista negra também sou contra, né? Da mesma forma que o doutor. Mas eu acredito que pelo menos um isolamento, o isolamento é uma palavra muito forte, mas não premiar, não coroar com mérito uma pessoa que não é merecedora dessa, né, honraria, digamos assim. Com certeza. Mas bem interessante. Bom, o Geraldo já está gritando ali para a gente, nós estamos na hora do nosso intervalo. Você, assinante da TV Destaque,
já sabe o nosso e-mail, proleges@proleges.com.br, sugestão de pauta, dúvidas, né? Alguma pergunta que o palestrante poderia, nosso entrevistado, estou falando de palestrante, entrei aí no embalo, que o nosso entrevistado possa te esclarecer, você pode enviar para este e-mail. Então, a gente vai a um breve intervalo e voltamos já já.